Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Enki e Enlil, né? Então vocês que acompanham o canal já conhecem a teoria que a gente desenvolve aqui, né? Os Elohim são os mesmos Anunnaki e os mesmos Arcontes, tá? O chefe desse grupo aqui é conhecido por An ou Anu, tá? Segundo os sumérios, e El, segundo os livros acadianos, as inscrições ugaríticas, tá? E são eles que vão, né, aparecer na Bíblia na figura dos Elohim. Dentre, tá, estes Elohim vai aparecer, tá, como destaque o Javé, né, que é o mesmo, que é o mesmo Yaldabaoth, que é o mesmo Enlil, tá? Então os Elohim, eles dão origem a outros seres chamados de Bené Elohim, filho dos Elohim, ou filho dos deuses, que serão conhecidos no livro de Enoque como Sentinela, ou Grígores, tá? E nas tabuletas da Suméria como Zigig. Agora preste bem atenção nisso aqui. São eles que vão ter relações com as terráqueas, mulheres terráqueas, e vão gerar 3 grupos, tá? De seres, os gigantes, os Nephilim e os Eliud, tá? Isso está descrito no livro de Enoque, tá? No livro grego de Enoque, tá? Então, os gigantes, os Nephilim e os Eliud, ok? Quando você entende isso aqui, aí nós temos que começar a entender qual é a relação entre a figura de Enlil, que nós já sabemos que é o Jeová Javé, tá? Que é o mesmo, certo? Alá, que é o mesmo Brahma, ok? Yaldabaoth, Samael, Sacras, enfim, tá? Agora, quem é Enki? Segundo alguns estudiosos, Enki poderia ter sido conhecido como Baal, tá? Um dos Elohim, e a outra hipótese é que ele, migrando para o Egito, tá, se tornou Ptah e depois se tornou Osíris, certo? A gente precisa compreender bem isso, certo? Mas antes de continuar, por favor, não esqueça de deixar seu like, tocar o sininho, se inscrever no canal e, por favor, me ajudar a divulgar. Se quiser ajudar o canal, você pode através do Pix, tá? Robson, tá? Robson com B mudo, robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Quiser ajudar, a gente agradece de coração. Muito bem. Vamos aqui ver o seguinte, tá? Nesse contexto que nós estamos vivendo de
em que está se falando muito sobre seres não humanos e outros estão explorando algumas coisas por aí. Eu estava agora assistindo aqui um vídeo de um canal aí, em que o camarada fala que a NASA, preste atenção, tá? Vou trazer para cá. A NASA estaria escondendo a imagem de uma cidade que está vindo do espaço, chamada provavelmente a Nova Jerusalém. Gente, essa conversa tem mais ou menos uns 20 anos que eu ouço isso, tá? A primeira conversa que saiu sobre essa cidade celestial vinda no espaço foi no livro de um escritor adventista, tá? Pregador, fazia programa de televisão de língua espanhola, e foi no livro dele que ele escreveu sobre, tá, essa história de que a Igreja Católica estava escondendo da população que uma cidade estava vindo no espaço, tá, em direção à Terra. Isso vai fazer uns 20 anos. O nome dele eu não me lembro, não sei se era Bouillon, né? Mas alguma coisa assim, tá? Vamos lembrar que a fundadora do Adventismo, a Ellen White, num dos seus livros fala que Jesus vai voltar lá da constelação de Órion. Ela tem uma visão em que abre-se um portal ali em Órion e Jesus volta de lá. Tá? Então, as pessoas começam a acatar qualquer história. Não, ele coloca no canal dele o que ele quiser. Eu não estou nem aí com isso. Mas é preciso a gente entender o seguinte: tem pessoas que se dizem assim, eu sou um investigador, eu sou um buscador. Aí ele vai e pega um negócio lá de 20 anos atrás e requenta e coloca no YouTube dizendo, tá vindo a Nova Jerusalém, porque lá no livro do Apocalipse fala que eu vi a Nova Jerusalém descendo do céu e pipipipopopó, sabe? As pessoas, essas pessoas são continuamente escravas do sistema, estão dentro da Matrix, trabalham a serviço desse Deus do Antigo Testamento, tá? E aí ficam colocando fundamentalismo religioso para enganar essa população mundial, porque o fundamentalismo religioso no Brasil está fazendo um estrago sem precedente, tá? Sem precedente, né? Então, precisa a gente ter muito cuidado com essas coisas. Da onde é a fonte da informação? Ok? Dito isso, vamos aqui. A vinda de Enki e Enlil para a Terra já foi mais do que constatada pelas decifrações cuneiformes do saudoso Zacarias Sitchin. Seria desnecessário repetir a história do início da civilização da Suméria, da vinda dos sirianos, Enki e Enlil para a Terra, tá? E da posterior desavença entre os dois irmãos, tendo como consequência a ida de Enki para o Antigo Egito. Tá? Por que Antigo Egito?
porque vamos aqui, vem aqui comigo. O Enki, enquanto que o Enlil ficou ali nas regiões da Suméria, o Enki foi para as regiões da África. Ok? Então, para pessoas que não vêm acompanhando o canal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi criado 3 bases, chamado, tá, Gran Éden, ou Edim, tá? E foram criados na África, Central, na América Central e Oriente Médio. Tá? Então você que está chegando agora tem que entender o contexto. Os 3 grandes Éden foram criados, tá? Na África Central, na América Central e no Oriente Médio. O que eram esses Gran Éden? Eram laboratórios e eram lugares onde esses seres, tá, estavam, trabalhavam. Vamos lembrar que esses seres não eram seres qualquer, eles eram muito parecidos com os humanos, porque senão essa teoria de que os Anunnaki eram, tá, reptilianos, isso é uma bobagem. Por quê? Em primeiro lugar, nós teríamos uma formação de corpo muito diferente. Eles são muito parecidos conosco. A diferença é a estatura deles. Eles eram bem maiores. Tá? E ao chegar aqui, qual foi a história? É que veio para cá primeiro o Alalu, né? Descobriu que aqui tinha ouro, né? Segundo as pesquisas de Sentin, e mandou avisar lá para as terras de Nibiru de que havia ouro ali. E então foi enviado Enlil e Enki, que eram meio-irmãos. Eles não são irmãos. Você perceber aí como é que é a história. Tá? Então, eles dois, mais Nimar, tinham visões diferentes. Enquanto Enlil era uma entidade aborrecida, semelhante ao Javé, tá, da Bíblia, o Enki era uma espécie de cientista que queria desenvolver os humanos. Quando eles vieram para cá, começaram as escavações de ouro, começaram a fazer minas, tá? Quem fazia esse trabalho eram os Zigigues, uma espécie de divindade em grau maior, tá? Porque tinham 3 graus aí, tá? Diremos assim, de divindades, tá? O primeiro, o segundo Anunnaki e os terceiros os Zigig. Então os Zigigues começam um trabalho, mas eles começam a se cansar. E você vai entender da onde surge a ideia de cidades dentro da Terra.
né? Certo? No subterrâneo. Por quê? Porque quando Paulo diz que todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra, ele está dizendo que existe vida acima, na terra e abaixo da terra. Portanto, não houve só uma perfuração para tirar ouro. Houve muito mais do que isso. Houve construção de cidades embaixo da terra. Tá? E é possível que muitos seres estejam vivendo exatamente embaixo da terra. Você deve estar se perguntando, mas seria isso possível? Né? Seria isso possível? Veja, aqui eu não sou cristão, não tenho religião nenhuma. Não vou desfazer de religião de ninguém, só quero que as pessoas acordem antes que seja tarde. O apóstolo Pedro vai dizer que Jesus foi até as regiões, tá, subterrâneas e foi pregar aos espíritos em prisão, aqueles que viveram no período do dilúvio de Noé. Ora, quando ele está falando isso, ele não está falando de almas. Os espíritos presos lá, era lá, sabe, aquele ser vaporoso, né? Parece, não, ele está dizendo que eram seres vivos que estavam aprisionados lá na terra, embaixo da terra, e que o Cristo, durante o seu período dentro do sepulcro, ele foi em espírito, ou ele foi no espírito, na Ruach, ele desceu às terras inferiores e foi lá pregar para aqueles que estavam lá, que tinham se escondido lá no período do dilúvio. Essa é a história, pessoal. Não é que haviam morrido no período do dilúvio, mas que conseguiram escapar e se esconderam debaixo da terra. Então o Cristo vem e vai lá pregar para eles. Depois tem outro texto do qual se fala que há espíritos aprisionados no Tártaro. Veja, segundo a visão se tinha, existia o Sheol e aqui existia o Tártaro, mais embaixo, a região mais densa, aonde estavam aprisionados seres, tá? Alguns seres, ok? Então Jesus vai lá e então, por que é que nós estamos falando isso? Porque, gente, basta um pouquinho de clareza, iluminação espiritual para você entender, sem medo, sem nenhuma coação, de que Jesus, na verdade, foi visitar os seres moradores da terra, do subterrâneo, das camadas inferiores da terra. Eu já mostrei isso aqui. Talvez a visão mais parecida seja a cosmologia védica com as lokas, as casas. Lokas quer dizer casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então há diversas casas, diversas camadas de terra aonde os seres estavam ou estão.
Então as pessoas precisam simplesmente entender, parar com essa coisa de espiritualizar tudo e dizer que, olha, quem estava preso lá eram os rebeldes, os espíritos rebeldes da época do Noé. Né? Até parece que não se salvaram pessoas na época de Noé, só foi Noé e a família dele. Se salvou muitas pessoas. Muitas pessoas. Tá? Essa história da Bíblia é fantasiosa para, imitando lá a história de Zilzuda, para dizer que o Noé foi aquele descendente, aí deu origem aos hebreus, então, portanto, os hebreus são aqueles da raça, sabe, e tal, para enfatizar a figura deles, a proeminência deles sobre o mundo. Então, vamos, a cultura judaico-cristã, meus amigos, eles manipularam, tá? Como o judaísmo, enquanto religião, não cresceu, então eles resolveram pegar o Cristo, deturparam a história, botaram ele dentro da linhagem de Davi, ligado a Enli, o Javé, e fundaram uma religião que se espalhou pelo mundo, e as outras filhotes dela, que são os protestantes, evangélicos, etc., são tudo filhotes da mesma coisa. Tá? Tudo filhote. Isso é bobagem. Se você quiser um conselho de amigo, hoje eu sou muito mais livre, fora de religião, e eu digo isso fora de qualquer uma, porque eu não sou nem cristão, nem hinduísta, nem budista, nem umbandista, nem candomblessista, nem nada dessas coisas. Porque você acaba indo de novo para o controle da Matrix. Você vai de novo alimentar seres, tá? Com sacrifício de animais, com um monte de coisas que você aparentemente acha que está fazendo uma coisa extraordinária. Tá? Desculpa a gente falar isso. Tá? Os judeus praticaram o sacrifício de animais, até sacrifício humano, durante a história da Bíblia. Né? Depois também a gente vê isso na própria Igreja Católica, quando se celebra a missa, que é a renovação da dor suprema de um ser que morreu, tá? E se sacrificou como vítima, como holocausto, tá? Para alimentar a ira de um Deus chamado Jeová Javé. E é a mesma história se repetindo toda a missa. E as pessoas não se tocam para isso. Ok? Muito bem. Dito isso, o Enki foi para o Egito, regiões da África. Todavia, uma das provas da presença reptiliana nas terras do rio Nilo estão abaixo. Em outubro de 2014, foi encontrado na região de Tel al-Azizia, na divisa da Líbia com o Egito, a prova final de que os reptilianos estiveram no Antigo Egito. Veja bem, vou voltar a dizer aqui. Eu discordo de quem afirma que os Anunnakis são reptilianos. É mentira. A forma do corpo deles é muito parecida com o humano, com uma diferença. Claro que a pele era diferente da nossa. Agora você também precisa entender por todo o processo evolutivo que foi passando no ser humano, de pigmentação, tá?
Os seres humanos nascem na África. Ok? Na África tem um mar de não sei quantos tons de cores. Existem africanos com olhos azuis, com cabelos ruivos, cabelo louro. Enfim, existem africanos. Não é miscigenação, não. É africanos puros. Que têm peles mais claras, peles mais escuras. Enfim. E foi eles que migraram para essas regiões. Tá? E quando chegaram em ambientes, é evidente que com a evolução do processo, você chega em um ambiente, o ambiente começa a mudar. Vá morar debaixo da terra, passe 2 anos, 3 anos, 5 anos lá, e você vai ver que você vai mudar o pigmento da sua pele. Né? Então, quando eles migraram para regiões aonde houve lá o período glacial, houve a mudança de cores. Né? O livro de Urântia, inclusive, esse livro aqui, vai narrar o surgimento das raças de cores através da raça Sanjik. Tá? 6 raças. Os vermelhos, os azuis, os índicos, tá? Algumas raças de cores sobreviveram, outras praticamente foram exterminadas, outras foram absorvidas por outros grupos. Então é preciso entender essas coisas aí. Não há nenhuma razão para dizer que os Anunnaki eram reptilianos. Tá? Agora, você dizer que existiam outros grupos aqui reptilianos, aí eu concordo com você. Mas não os Anunnaki. Porque provavelmente não eram só os Anunnaki que estavam na Terra. Ok? Mas aí é outra conversa. Tá? Mas comparar os Anunnaki aos reptilianos ou dragonianos é uma burrice. Simplesmente porque você está se baseando nas imagens em figura. Do tipo assim, vamos ver aqui. Tá? Em outubro de 2014 foi encontrado na região, né, na Líbia, Egito, a prova final de que reptilianos estiveram no Antigo Egito. Bem, o fato disso ter sido encontrado, tá, essa figura aqui, ó, figuras encontradas no Egito em outubro de 2014, não significa que eles eram os Anunnaki. Compare a figura das estatuetas de reptilianos de Enki e Anu encontrada na região da Mesopotâmia. Comparar é uma coisa, tá? Olha, essas estatuetas, tá, que eles mostram aqui, Anu, o regente, Enki, tá? Olha aqui, ó. Aí, a pergunta é o seguinte: vocês veem que eles vão fazer tanta confusão, eles criam tanta confusão na cabeça deles, que eles começam a misturar os Anunnaki com os Nephilim, a dizer que os Anunnaki são os Nephilim, que os Anunnaki são os reptilianos. Eles não sabem nem o que é o que. Aí eles misturam um monte de grupo. Entendeu? Aí ficam falando de raça. Quem são os Anunnaki? Os Anunnaki são os Nephilim. Quem disse isso para você? Não, porque Nephilim quer dizer os caídos. O livro de Enoque fala que surgiram 3 raças do relacionamento dos Benei Elohim, dos sentinelas, dos Grigori, com as humanas. Os gigantes, os Nephilim e os Eliode. Então, para início de conversa, é bom as pessoas
pararem um pouquinho e começarem a estudar, porque deu uma onda na cabeça da galera aqui no mundo, que é o seguinte: tudo é reptiliano. Reptiliano para cá, reptiliano para ali, o fulano é reptiliano, o presidente, o fulano de tal é reptiliano, o presidente dos Estados Unidos é reptiliano, uma mulher culé é reptiliana, não sei quem é reptiliano. Pelo amor de Deus. É difícil a gente lidar com pessoas que dizem que não tem crença e tem, porque elas acreditam que porque uma serpente falou com Adão e Eva, e provavelmente não era uma serpente, uma Nahash, né? Provavelmente ali era algum outro ser. Os livros gnósticos chegam a afirmar de que quem falou com Adão e Eva foi o próprio Jesus. O próprio Jesus diz isso, tá? Outros estudiosos dizem que quem orientou eles a comerem o alimento da sabedoria foi o Enki. Por isso que o símbolo do Enki é a serpente, né? O Enki também tem o símbolo do peixe, tá? Então, as pessoas começam a confundir reptiliano com tudo. E a onda é falar de reptiliano toda hora, tá? Aí, olha o que diz aqui. Eles podem ser amigáveis ou não, depende da espécie. Atualmente, a forma hostil de reptilianos, Greys, está atrás do cobre para a sua tecnologia e também do hidrogênio presente na água. O hidrogênio é fonte de energia para os seus processos tecnológicos avançados. Além disso, eles precisam de tecido humano, sangue, para que eles consigam reestruturarem os seus corpos físicos. Tá? Do material genético retirado do homem, eles conseguem extrair o DNA e o RNA que eles necessitam para a sua reconstrução genética. Os Greys funcionam basicamente com o sistema RNA. Tá? Eu já falei aqui que os reveladores falaram que é preciso não confundir os Greys com os Growls. Os Growls são muito diferentes dos Greys. Tá? Os Greys são humanoides pequenos que o livro gnóstico chama de abortivos, de aborto, porque compara eles com a aparência de abortos. Tá? E há uma outra classe de arcontes, além dos abortivos, a classe que eles chamam de dragonianas, que tem a ver com o arconte-chefe chamado Yaldabaoth. Ok? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado. Por quê? Porque quando você classifica, você carimba, olha, eles são assim e tal, você corre o risco de mais tarde acabar se perdendo. Os reptilianos podem aparecer para você usando forma humana. Olhem só. Pois eles podem influenciar sua mente para que você veja assim. Entretanto, na fotografia eles aparecem de forma réptil, pois eles não têm controle. Os reptilianos possuem um comando sobre a mente do homem que é feito através do apêndice réptil instalado no cérebro da raça humana desde que ele foi criado. Eles possuem caudas, porém as mesmas se encontram atrofiadas, consistindo em pequenos ossos arredondados no final da coluna vertebral.
Os répteis são seres gelados com alto teor metálico no corpo. Tá? A temperatura corporal dessas criaturas depende da temperatura ambiente, aumentando de forma rápida em torno de 8 a 9 graus quando exposto ao sol. A exposição solar faz com que o corpo réptil aumente a produção de enzimas e hormônios. Tá? Aí, olha, lá na Suméria aparecem essas figuras aqui, ó. Tá? Isso quer dizer que são os Anunnaki? Não. Ok? É preciso ter muito cuidado com isso. Os reptilianos desenvolveram os tratados alquímicos sumérios, caldeus e egípcios, porque eles acreditavam que com a ajuda da alquimia poderiam deixar de ser tão metálicos. A alquimia está muito ligada à essência reptiliana do Merkabah, sendo usada para a melhor adaptação corporal dos Anunnakis na Terra. O efeito de transformação do corpo pelo Merkabah foi mencionado por Hermes Trismegisto. O Antigo Egito foi território de transformação de corpos de Anunnakis que vieram para a Terra, pelo desenvolvimento do campo do Merkabah, das terras do Nilo, pelos filhos do fogo. O Antigo Egito se transformou no centro de adaptação corporal para os Anunnakis. Talvez tenha sido um dos motivos pelos quais Enki e a sua esposa tenham escolhido o Antigo Egito para morar. Tá? Então vocês estão percebendo que quando Enki chegou ao Egito, ele se tornou mestre no Egito, não um governante. Ele trouxe muita tecnologia, prosperidade para o governo dos Filhos do Fogo. Enki trouxe a tecnologia do controle atmosférico da região do Rio Nilo, transformando a região em terras férteis, além de ter trazido o segredo das grandes construções de pedra. Ele entendia de geologia e manipulação das oscilações da Terra através de energia. Ele fazia chover e controlava as cheias do Rio Nilo, que se transformavam em terras férteis para o cultivo. Todavia, Enki avançou bem mais no seu controle ambiental e geofísico. Ele inventou o sistema para controlar a pulsão das oscilações da Terra, oscilações geodésicas, através das pirâmides do platô de Gizé. Assim, ele mantinha o Polo Sul e o Polo Norte em seus devidos lugares, sem o risco de inversão da polaridade que o nosso planeta está sujeito nos dias atuais. Tá? Olha aqui, esse aqui é o deus Ptah, tá? Que na mitologia suméria se chama Enki. O Ptah é o mesmo Enki. Tá? Então, os sirianos gostavam tanto de construir pirâmides, eles construíram mais de 600 pirâmides espalhadas pelo mundo, feitas de terra, de pedra e de ferro. Todas elas possuem proporções π e todas estão situadas em pontos eletromagnéticos da Terra. Duas dessas pirâmides estão submersas, uma no sul do Japão, outra no sul de Cuba. Construções como a Idade Média, de 30 mil anos a 12 mil anos, em que trouxe progresso para as terras do Nilo e por isso recebeu o nome do deus Osíris. Ele possuía um dispositivo muito avançado tecnologicamente que continha o controle sobre a meteorologia, o disco solar e o protótipo de Ra, atualmente instalado nos Estados Unidos da América. 90% da população nem sabe da existência de Enki e de Enlil. 5% não acreditam e 5% não sabem sabem que tudo o que estamos vivendo hoje
a crise política, social, financeira, religiosa e todas as demais ocorrem por causa desses. Olha aqui, para vocês verem como ele vai. O artigo aqui vai confundir de novo reptiliano, aí vai confundir com os néfilins. Olha aí, desses néfilins, um dos homens que importou esses Anunnakis e com toda a informação e tecnologia eles trouxeram para a Terra foi o louco Adolf Hitler, né? Um homem que rompeu todos os tabus com o recorrer do ocultismo e a criação das sociedades secretas. Uma delas, a Nenerb, né? A Anenerb, tá? Ou Ananerb, uma ordem destinada à investigação arqueológica e antropológica, tá? Que encontrou no Afeganistão um Vimana, uma aeronave de propulsão antigravitacional. Tá? A Ananerb também encontrou tecnologia chamada Lagima, uma máquina de invisibilidade e levitação. Ok? Olha aqui. Que aqui eram as antigas Vimanas, né? Os tá, buscavam todo o tempo contato com sobreviventes de civilizações antigas possuidores de tecnologias alienígenas. A tecnologia como trazida por Enki para o Antigo Egito, tecnologia de Vimanas, raios da morte, disco solar. Tá? Todavia, essa pessoa deve ter encontrado o que ele buscava, pois ele apontou bases secretas que funcionavam como centro de investigação tecnológica desse grupo de pessoas, que eu não posso falar aqui. Uma dessas bases trabalhou com Victor Schumberg, pai dos OVNIs nazi, que encabeçava a Sociedade Vril, que era encarregado da investigação antigravitatória. Quando Victor morreu em 1958, ele trabalhava para os Estados Unidos da América. Isso prova que 70% dos discos voadores que sobrevoam os céus podem ser fruto de projetos aperfeiçoados de Vimanas, e outros 30% são tecnologias extraterrestres adquiridas por pactos tecnológicos entre alienígenas e governos de grandes potências. Lembrando que após a Segunda Guerra, a tecnologia nazi está saqueada pela Rússia e pelos Estados Unidos. Todavia, a tecnologia que esse fulano teve em mãos nada mais foi do que a tecnologia babilônica, aquela levada por Enki para o Antigo Egito em primórdio. Tá? Então aqui, vocês estão vendo o seguinte. Vejam como a história é incrível, gente. Tá? Esse fulano, que eu não posso citar o nome aqui, tá? Começa com A e termina, o outro nome é Ri, tá? Vocês já sabem. Esse fulano, ele era, segundo informações, um membro daqueles que ele perseguiu. Existe um livro chamado O Anticristo, que tem um subtítulo Por Trás da Nova Ordem Mundial. Eu tenho ele, uma hora dessa eu vou mostrar, em que ele fala claramente do financiamento que ele teve para fazer tudo o que ele fez. Por quê? Porque os senhores sionistas queriam forçar todo mundo para ir lá para onde a Inglaterra resolveu comprar um pedaço da terra e colocar lá.
sabendo que lá já existiam moradores. Ok? Então, essa guerra entre Enki e Enlil não é de agora. Prestem bem atenção. Eu agora vou mostrar um negócio aqui para vocês, muito interessante. Não vou explicar tudo, porque para o vídeo não ficar muito intenso. Ok? Mas aqui, ó. Árvore genealógica Anunnaki na Terra. Tá? Os créditos vão para o Orlando Barros. A página Anunnaki no Facebook. Tá? Ok? Mas há algo interessante aqui, que é o seguinte. O que está de amarelo é Enlil, a árvore de Enlil. E a que está aqui meio de azulzinho é a árvore de Enki. E a outra mais verdinha aqui é da Nimá. Agora observe aqui, ó, Enlil. Então vamos pegar tudo que é amarelo aqui. Tá? O Anu é o 10º soberano de Nibiru. Tá? Árvore de Enlil. Antu, 55, esposa oficial de Anu, tá? Gera quem? O Enlil. Tá? Aí começa Enlil, que é o Javé, tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Filho de Anu e Antu. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. Ninlil, tá? Ninlil, vamos pegar aqui, tá? Ninlil, senhora do comando, tá? Ninurta é filho de quem? De Enlil, tá? Filho de Enlil e Nimá. Ok? Depois tem Ninsum, que quer dizer vaca selvagem, filha de Ninurta com Baú. Ok? Agora nós vamos pegar bem aqui, ó, Isgur Haddad, filho de Enlil com Ninlil. Nanar, sim, é filho de Enlil com Ninlil. Utu, o Shamash, tá? Filho de Nana, sim, e Ningal, tá? Inanna Ixatá, que é a mesma Ixatá, filha de Naná, sim, e Ningal, tá? Os nomes, apesar de serem difíceis de pronunciar, né? Nós estamos vendo aqui tudo sobre Enlil, tá? Preste bem atenção. Vamos lá. Ninazo, filho de Enlil e Ninlil. Tá? Aí, olha aqui o que acontece. Né? Aqui são todas as descendências só do Enlil. Ó. Tá? Só do Enlil. Aí vai entrar a cronologia bíblica, patriarcas bíblicos, segundo a Wikipédia, tá? Ele copiou aquilo que está na Wikipédia. Agora vamos ver Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem. Aí você vai ver bem aqui o lance, o seguinte, vamos lá. Então nós vimos aí, tá? A geração. Aí começa aqui a árvore de Enki, filho de Anu e Namu.
ele foi chamado de Pitá pelos egípcios. Tá? Aqui é a árvore de Nimar. Ninjark, terceira filha de Anu e concubina. Tá? Nós vamos aqui a Amuenk, primeiro filho de Ea-Enki, tá? Filho de Anu e Namu, conhecido por Pitá, certo? Aí vamos ver como é que ele vai gerar aqui. Olha só. Olha aqui. Vamos aqui. Nergal, filho de Enki com Daquina. Gibil, filho de Enki com Daquina. Niagal, filho de Enki com Daquina. E Numu, tá? Filho de Enki com Daquina. Aí vem Nikura, filho de Enki com Numu. Utu, filho de Enki com Nikurha. Ok? Vejam bem aqui, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Certo? A Ninki, ou Dankina, esposa de Enki. Ninkizida, Tote. É o Tote do Egito. Tote para os egípcios. Amashilama, filha de Enki. E ninguém sabe, né? O Ningizida é esse aqui, ó, o Tote. Símbolo de Tote é isso aqui. Tá? Aí teve Adonis para os gregos, é Dumuzi, filho de Enki e Nisun. Tá? Olha só. Né? Vocês estão vendo aqui toda a geração desses seres aqui. Ok? Então vocês vão ver qual é a relação que eles vão ter. Tá? Porque bem aqui, ó, vamos lá. As fêmeas terrestres. Tite, que foi a Eva. Tá? Que gerou Caim e Abel. Fêmea terrestre 2, Adapa, Adão. Tá? Gerou Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared e Enquimi, o Enoque bíblico. Tá? Então, enquanto Tite e Adapa geraram esses, tá? Certo? Olha só, isso aqui, gente, é muito importante entender. Por quê? Porque aqui está toda, olha, a Nanché é filha de Enki com Nimar, e a Gestinana é filha de Enki com Nimar. Então vocês vão vendo que há um desenvolvimento das famílias. Tá? Aqui, no caso, aparece o Adamu, tá? Aqui, no caso, Matushal é Matusalém bíblico, o Lumak, Lameque é o bíblico, tá? Zilzudra é o Noé bíblico, tá? Que vem da descendência aqui, ó, ok? A Anzara, esposa de Zilzudra, tá, ok? Sem bíblico, Cã, bíblico e Jafé. Todos eles, meus amigos, vêm dessas, vai dar origem a isso aqui, ó, tá? Vocês vão perceber que, meus amigos, que é o seguinte, ó.
eles fizeram 2 tentativas de criação do ser humano, ok? Então, eles foram fazer o seguinte. A primeira foi o Adamu e a Tiamat, tá? Certo? E depois, né? Olha só. Vocês vão ver que todos os filhos de Enlil estão aqui, ó, tudo de amarelo. E eles vão em tese, tá? Quando eles criam aqui os seres humanos, tá? Olha aqui, ó. Eles vão criar o primeiro grupo, que é a Tite, a Eva, tá? Que teve o Quim e o Abael, que é o Abel, e o Adapa, tá? Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enqueme, que é Enoque, que é o Enoque bíblico, tá? E você vê aqui, né, que a gente não vai aprofundar tudo aqui, porque, né, é muita coisa, mas você vai perceber, tá? Aqui, ó, Matushal, que é o Matusalém, o Lumac, que é o Lameque bíblico, tá? Batanash, Zilzutra, que é o Noé bíblico, tá? Enzara, que é a esposa, ele dá origem a Sem, ao Cã e a Jafé, tá? Aí você vai ver que bem aqui, ó, subindo um pouco aqui, vamos ver aqui, ó, Abraão, tá? Que vai dar origem a toda essa, a Isaac e a Ismael, tá? Aí depois a Rebeca dá origem a Jacó e Esaú. Jacó dá origem através de Zipa, Léa, Raquel e Bilá, tá? Por isso vão ter os 12 filhos chamados Gad, Asher, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan e Neftali. Só que Judá vai ter filhos com Tamar, que vai jurar Perez e Zerá, tá? Enquanto que José vai a Senate vai ter Efraim e Manassé, tá? Ok? Então vocês estão vendo aqui que essa árvore genealógica tem algo para mostrar para nós, que é que Enlil formou o clã dele, Animá formou o clã dela e o Enki formou o clã dele. Então isso tudo, né, vai desembocar em toda essa história que está aí. E você tem que descobrir quem é quem está por detrás do quê, quem está escondendo o quê, quem controla o mundo, pessoal. Por que Enlil se tornou Javé, o Deus desse grupo que vai, tá? Por que Enlil vai fazer briga lá no Egito para tirar um grupo de pessoas de lá, os Apirus, os Ixos, para tirar de lá, tá? Sabendo que quem governava lá e tinha poder sobre lá era um outro clã Anunnaki chamado
o clã de Enki. Enki que vai ser conhecido nas histórias bíblicas por Baal. E vão colocar a pecha de que Baal era um demônio. Até hoje esses pregadores de meia pataca ficam falando porcaria, que não estudam arqueologia, não estudam nada, tá? Fazem da religião uma sobrevivência financeira e, mais do que isso, uma manipulação, porque por detrás dessas religiões tem sociedades secretas, tá? Muitas, inclusive tudo que está acontecendo no Brasil agora, o que aconteceu ano passado, o que aconteceu agora, o que está acontecendo depois e o que vai acontecer depois, tem o dedo desse povo de sociedade secreta que dizem ser herdeiros lá das tradições da Suméria, do Egito, não sei de quem, não sei do que, não sei do que. Tá? Então, meus amigos, vamos abrir os nossos olhos. Enki e Enlil são apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa por aí. Muita coisa para a gente descobrir e abrir os nossos olhos. Ok? Fique com o nosso canal, nos ajude. Mais uma vez, deixe seu like e a gente volta logo com mais vídeo para você. Até a próxima.